Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Dentre as modalidades ventilatórias consideradas tradicionais ou convencionais, você já deve ter ouvido falar da pressão suporte. Agora, você já ouviu falar do volume suporte, da modalidade chamada volume suporte? Ainda não? Se você não ouviu e quer saber um pouquinho mais sobre essa modalidade, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. E se você apertar o sininho aí, você vai receber notificações de que novos vídeos estão no nosso canal. Também te convido a copiar o QR Code que eu acabei de colocar aqui na tela para você. E nesse QR Code vai te levar direto para conhecer o e-book do canal Apollo Fisioterapia. E em breve nós teremos novidades aqui no canal. Nós vamos montar um curso e oferecer esse curso para os assinantes do canal Apollo Fisioterapia, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre ventilação mecânica, vai poder participar desse curso, beleza? Vamos falar hoje então sobre volume suporte. Vamos lá? Bem pessoal, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre uma modalidade considerada uma modalidade não convencional. A modalidade chamada modalidade volume suporte. Então, a gente sabe que na ventilação mecânica, nós temos as modalidades chamadas de tradicionais aí, ou convencionais, que é o PCV, o VCV, o próprio SMV e a modalidade pressão suporte. São as modalidades mandatórias. As não convencionais são modalidades que vão tentar juntar o que tem de melhor em cada uma das modalidades e vão falar um pouquinho, e vão juntar o que tem de melhor e vão tentar oferecer isso para o paciente. Bom, a modalidade chamada de volume suporte é essa modalidade em que o volume vai ser assegurado por meio de uma pressão suporte. Então, a gente é muito parecido com o APRV, que é um modo ventilatório. Então o APRV é uma pressão e que você tem um volume regulado. Só que isso não é na respiração espontânea. Isso vai ser o APRV é em respirações mandatórias. Já então aqui, o volume suporte é aquele então que eu vou garantir o volume e oferecendo a mínima pressão suporte para o meu paciente. Bom, o que eu devo ajustar então? Eu devo ajustar um volume-alvo, mas a pressão suporte ela será ajustada para atingir esse volume-alvo. Então ela é um ajuste feito de forma automática. O que o paciente faz então? O paciente ele pode disparar o ventilador, portanto o disparo é feito pelo paciente. A pressão limite eu devo regular, porque conforme essa pressão suporte ela for sendo adequada para atingir um determinado volume, eu tenho que determinar qual é o limite que isso vai acontecer, em que limite que isso vai acontecer, e eu tenho que também regular o fluxo de ciclagem, ou seja, o fluxo de ciclagem é quando eu vou determinar que a ciclagem é feita pelo próprio paciente, é a ciclagem chamada de ciclagem espontânea. E como nós estamos falando de uma modalidade pressórica, que é uma modalidade de pressão suporte, que tem a pressão suporte, nós temos aqui então o que a gente chama de fluxo livre desacelerado. Então o fluxo dessa modalidade vai ser um fluxo chamado de livre e desacelerado. O suporte, essa pressão suporte que a gente está aqui falando então de regular, a pressão suporte ela será ajustada conforme o paciente faz ou não faz esforço. Nós sabemos que o volume que o paciente vai gerar durante uma respiração espontânea, obviamente em pressão suporte, ela depende da própria pressão suporte, mas depende do esforço que o paciente está fazendo. Então ela depende de quanto de gradiente de pressão eu estou gerando no total, somando o gradiente de pressão da pressão suporte mais o esforço que o paciente fez. Então por isso que a gente fala que o suporte, a pressão suporte, ela vai ser proporcional ao esforço do paciente. Quanto mais esforço o meu paciente fizer e, consequentemente, mais volume ele gerar, menor precisa ser a pressão suporte nesse modo de volume suporte. Então, ou seja, o volume vai ser atingido, então o ventilador consegue reduzir a pressão suporte. Muito bem, que parâmetros nós vamos regular, portanto, lá no ventilador mecânico quando o paciente estiver na modalidade volume suporte? Eu devo regular
o volume corrente-alvo. Então, qual é o volume que eu quero atingir? Porque devo lembrar que se eu tenho um volume corrente-alvo, devo acender o meu alarme lá, regular o alarme de volume minuto mínimo, pelo menos, porque é o volume corrente, ele vai ser garantido, mas a frequência depende do paciente. Eu preciso determinar se o disparo vai ser feito a fluxo ou a pressão, portanto, os disparos só acontecem por meio de esforço do paciente. A pressão limite normalmente nós vamos deixar uma pressão limite aí em torno de 10 centímetros de água abaixo de um pico que eu considero de risco. Então, por exemplo, se você quiser considerar um nível de seguro de pressão, nós podemos deixar lá 10 centímetros abaixo de 40, que seria um pico lesivo, então a gente deixar em 30 essa pressão limite. A gente precisa determinar o fluxo de ciclagem, e para determinar o fluxo de ciclagem depende de cada paciente, né? Depende do que esse paciente tem e depende de como ele está, como que está o tempo inspiratório dele. E aqui eu dou uma dica, você pode procurar no nosso canal os vídeos que a gente fala de assincronia de saída, ou chamada de assincronia, as assincronias de ciclagem, onde o tempo de inspiração do paciente é menor do que o tempo que você está determinando, né? Ou no caso o fluxo de ciclagem. Então, para que você consiga entender um pouquinho como regular o fluxo de ciclagem, a gente também regula nessa modalidade o tempo limite. Então, portanto, como é que vai ciclar esse paciente? Ele vai ciclar se ele atingir o volume, ele vai ciclar se ele diminuir o fluxo de ciclagem, se ele atingir o fluxo de ciclagem, mas se o tempo também foi muito grande. Como é que começa a modalidade volume suporte? Então, vejam aí, ó. Aí eu coloquei aí para vocês vão observar que nós temos um volume de uma primeira respiração, né? Aí na esquerda dessa tela aí, bem à esquerda do gráfico, nós temos aí um volume, uma respiração teste, ou seja, vai entrar uma pressão controlada e aí o ventilador vai avaliar o quanto isso gera de volume. Considerando aquele volume que a gente chamou ali, né, de volume corrente-alvo, ele vai aumentando, incrementando em torno de 3 centímetros de água, de 3 em 3 centímetros de água, a pressão suporte, para chegar no volume corrente-alvo, ok? Se por um acaso essa pressão ela exceder, ela chegar lá no limite, né, aqui do lado direito agora do nosso gráfico aí, chegar aí no limite de pressão, aí ele interrompe a respiração. Interrompe, portanto, ele não vai chegar no volume corrente-alvo. Então, devo monitorizar sempre o volume corrente, porque ele pode estar chegando nessa pressão limite. O ventilador vai te avisar que está na pressão limite, então, inclusive a estratégia ventilatória te permite aí, né, de repente, se você quiser considerar se esse paciente está bem nesse modo ventilatório ou se você deve mudar. Bom, pessoal, então essa foi o modo, né, que a gente falou hoje, o modo chamado de volume suporte. Se você considerar aí todas as informações que eu passei sobre esse volume suporte, ele é muito parecido com o modo chamado de ASV, que é a ventilação com suporte adaptativo. Se você quiser, acompanhe aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de uma aula que eu fiz aqui numa semana da ventilação mecânica do Apollo Fisioterapia. Eu falei sobre o modo ASV. Então, são modos não convencionais de ventilação mecânica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima aqui no nosso